Vamos ao momento então da palavra, queridos. Feliz de estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Vira para o irmão que está do teu lado, é um privilégio. É um privilégio servir ao Senhor. Fala para ele, é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio ministrar a palavra. É um privilégio adorar o Senhor. É um privilégio servir na casa de Deus. E eu reconheço isso sempre, sempre com muita gratidão. Então, os irmãos nós estamos juntos, amém? Estamos juntos? Temos ministrado algumas passagens, alguns versículos marcantes da a segunda carta de Paulo a Timóteo. E nessa noite eu quero continuar nisso, lendo e refletindo acerca dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vejo um apelo à fidelidade ministerial. Eu vejo Paulo, e Paulo já está no final da sua vida, e eu vejo nele uma preocupação. E ele fala para um jovem pastor, o pastor Timóteo, e eu vejo essa chamada, esse apelo à fidelidade ministerial, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do sofrimento. Então, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, mesmo que doa, mesmo que venha sangrar, mesmo que venha chorar, que você seja fiel ao seu chamado. Seja fiel àquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então, isso é um resumo rápido, né, da segunda carta de Timóteo, bem rápido. Depois, se você puder ler, vai te abençoar grandemente. Apóstolo Paulo também, queridos, nos deixa claro uma coisa: que à medida em que a gente vai envelhecendo, né, e o apóstolo Paulo agora já está com mais idade, à medida que a gente vai envelhecendo, não significa que a pregação do evangelho vai ficando mais fácil. Do tipo, não, agora a gente sabe o caminho das pedras, a coisa vai ser mais suave. Não vai. Né? A própria vida do apóstolo Paulo nos deixa muito claro isso. Né? Outra coisa que fica muito claro, que à medida que o tempo vai passando e a volta de Cristo Jesus está mais perto, as coisas também não vão ficando mais fáceis. Elas vão ficando mais difíceis. Esta é a lógica. E eu pensei em alguns versículos. Todos os versículos você conhece, não é o texto que a gente vai fundamentar a palavra, mas assim, só para te dar esse contexto do que está rolando nesta carta. Tem ali, o apóstolo Paulo traz uma realidade chocante, uma realidade terrível, e alguns pontos ele fala para Timóteo: virão tempos terríveis. Fala para o irmão que está do teu lado, tempos terríveis. E aí ele fala para Timóteo: suporte o sofrimento. E ele fala: cumpra plenamente aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então a fala é essa. A palavra motivacional de Paulo a Timóteo é assim: Timóteo, os tempos estão difíceis, mas eu preciso te dizer que vai piorar. Essa é a palavra motivacional. Timóteo, suporte o sofrimento, engrosse o couro, engole o choro e cumpra a sua missão. Olha isso. Fala aí, motivacional ou não? Funciona nos nossos dias ou não? Né? Queridos, se tem uma coisa nos nossos dias que a gente torce o nariz, é saber que a gente precisa cumprir uma missão mesmo debaixo de dor, mesmo debaixo de sofrimento. Isso, para a nossa geração, é pesado demais. A gente fica chocado demais. Mas esta é a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Por quê? Porque em Cristo, fala comigo, em Cristo, porque em Cristo tudo vale a pena. Porque em Cristo, porque diante da glória de Cristo tudo fica pequeno, tudo perde o sentido. As dores, as lutas perdem o sentido diante de Cristo. Eu li domingo passado, se não me engano, o texto de 2 Coríntios, o capítulo 4, que diz exatamente isso. 2 Coríntios, o capítulo 4, versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, no entendimento do apóstolo Paulo e de todo cristão, é o seguinte: as dores, o sofrimento é leve, é momentâneo, é passageiro, é nada diante da glória de Cristo Jesus, diante do Evangelho. Então, queridos, um resumo, e agora eu termino, senão eu falo a carta toda, né? O resumo dessa carta é o seguinte: Timóteo,
Fala aí, para quem está do teu lado o nome dele. Beatriz. Fala aí, é isso. Timóteo, você está tendo o privilégio de chorar pelo evangelho. Você está tendo o privilégio de chorar por algo que é maior do que você. Você está tendo o privilégio de chorar pelo evangelho de Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. Timóteo, tira o foco de você mesmo, tira o foco das suas dores e chore e batalhe e lute por aquilo que realmente vale a pena, o evangelho. Amém? Amém? É isso. Então, essa passagem, esse entendimento, lendo essa carta, foi esse entendimento que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, queridos, e o Senhor falou comigo. Então, Deus fala conosco da forma que funciona. Amém? Então comigo ele fala de um jeito diferente, porque o que funciona comigo pode ser diferente do que funciona com você, não é? E o que Deus foi muito claro comigo é o seguinte, ele falou assim, enxuga a lágrima, para de ficar lambendo as suas feridas e batalha por aquilo que vale a pena, pregue o evangelho. Fala assim, eita Deus, é assim que funciona comigo. Para de ficar lamentando, para de ficar choramingando e trabalhe por aquilo que vale a pena, chore por aquilo que vale a pena, o evangelho. Amém? E aí eu fiquei assim, feito criança mimada, né? Semana passada eu falei desse estilinho de criança mimada, mas e eu, Jesus? Faz aí. Mas e eu, Jesus? Estou sofrendo. Faz. Meio mimado, mas e eu? E eu, Jesus? Mas que insensível. Jesus sabe o que a fala através dessa carta? Suporte o sofrimento. Cumpra o teu chamado. Eu te chamei para pregar o evangelho. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Tem tempo que você vai pregar a palavra com alegria. Tem tempo que você vai pregar a palavra com dor, com sofrimento e com lágrima. Não muda nada. Suporte as dores e pregue o evangelho. Essa mensagem motivacional do apóstolo Paulo no final da sua vida para o jovem Timóteo, que sirva de motivação para nós também. Amém? Tem algo mais relevante do que as nossas dores, tem algo maior do que nós mesmos, é o evangelho de Cristo Jesus. É nisso que vamos gastar a nossa vida. Amém? Amém. A gente podia terminar a pregação aqui, fala a verdade. Mas a gente tem mais meia hora, então vamos ler mais alguns versículos. Vamos mais alguns versículos. 2 Timóteo, capítulo 3. Agora é o texto de verdade, agora a gente começa a pregação. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Queridos, olha a lucidez desse texto. Olha a lucidez disso. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Terríveis. E o apóstolo Paulo parece que enxergando esses tempos terríveis, vai fazer um relato daquilo que está vendo. Os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Jesus, fala em misericórdia. Quanta coisa ruim num texto só. Quanta coisa ruim num texto só. Queridos, a impressão que dá é que o apóstolo Paulo está olhando para a nossa sociedade, para os nossos dias, fala a verdade. Parece uau, parece que o apóstolo Paulo está enxergando o meu bairro e falando lá, caluniadores, irreconciliáveis, sem domínio próprio, só faltou, e fica estralando as motos e provocando o pastor, só faltou isso, irmão. Parece que ele está enxergando os nossos dias, parece que ele está enxergando o ambiente de trabalho de muitos dos irmãos, parece que ele está enxergando muito das famílias dos nossos dias. E não dá para você falar, não, esse ponto aqui não se encaixa na nossa realidade. 100% se encaixa.
Acontece, meu irmão, que o apóstolo Paulo não está fazendo um relato do mundo, ele está fazendo um relato da igreja. Eu falei, não é possível. Fala. Meu Deus. O apóstolo Paulo não está fazendo um relato de um bairro perdido, perverso, dominado por Satanás, não. O apóstolo Paulo está fazendo um relato da igreja. Não é possível. Eu deixei de ler o versículo 5, e é isso. Olha o que diz o versículo 5, 2 Timóteo 3, o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que ele quer dizer com essa aparência de piedade? Tem aparência de crente, até vai na igreja. Tem jeitão de crente, tem todo um trejeito de crente, uma postura de crente. Parece, a casca é de cristão, a aparência é de fé. E você olhando, você fala, não, eu acho que é crente. Mas o texto fala, mas negando o seu poder. Sabe o que é? São pessoas que aparentam ser crentes, mas você olha para a vida delas e fala assim, não é possível, porque elas não têm a expressão do poder do evangelho. E o poder do evangelho, ele produz uma coisa em nós. O que o evangelho produz em nós? Mudança de vida. Então tem a aparência de crente, mas não mudou de vida. É isso que o texto está falando. O estilo de vida destas pessoas contradiz o poder do evangelho. Não é possível. Porque se tivesse vivido genuinamente o evangelho, seria transformado. E não seria aquele relato horroroso que tem ali. Não experimentaram o poder do evangelho. Aliás, o evangelho que eles dizem viver e pregam, parece que não mudou nem a vida deles. Falei, eita Deus. É isso. Esse é o relato do apóstolo Paulo. Então, queridos, o evangelho que pregam não muda nem a própria vida. Estas pessoas, aquelas que relatadas ali, que têm aparência de piedade, são os mesmos que no 2 Timóteo 4, eles vão construir para eles um evangelho. 2 Timóteo 4, do versículo 3 ao versículo 4, de novo, insisto, leia a carta toda, eu estou só pensando pontos aqui. Pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, não suportarão a verdade. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles recusarão a dar ouvido a quem? A verdade. Voltando-se para quê? Para os mitos. Para os mitos. Essas pessoas, com aparência de piedade, vão construir para eles um falso evangelho. Que eu vou chamar para os irmãos de uma verdade adaptada. Fala comigo, verdade adaptada. Essa é a perigosa. Eu não posso usar mentira. Uma verdade adaptada, ela é uma mentira. Mas ela tem parte verdade e tem parte mentira. É por isso que é enganoso. Se fosse 100% mentira, você fala, está descartado, é 100% mentira. Mas como ela tem nuances de verdade e também de mentira, ela é danosa, ela é perigosa. Então, estes que têm aparência de piedade, mas negam o poder do genuíno evangelho, eles vão criar uma verdade adaptada. Um evangelho adaptado, um evangelho adoçado, um evangelho que não confronta, um evangelho que não desaponta. E ele adoça para não ofender, Então, esta verdade adaptada, ela vem, queridos, para concordar com o anseio dos nossos corações. Ela vem para concordar com os nossos desejos. Ela nasceu desses desejos. Volte no texto para você ver. Construíram segundo... Juntarão mestres para si, sei lá, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Vão construir um evangelho que atende os seus desejos, que produz um quentinho no coração egoísta. Não confronta. Então nós temos um conflito, o evangelho verdadeiro, em que nós precisamos viver, amém? Então comigo, me acompanhe. E a verdade adaptada, um falso evangelho.
Olha como que é pesado o negócio. O evangelho genuíno, a mensagem é: morra para si mesmo. O Senhor, não, o plano do Senhor é que o velho homem venha morrer, que você venha morrer para si mesmo e viver para Ele. Esse é o genuíno evangelho, amém? Vocês dizem amém aí, amém, amém, amém. E o outro? E o outro evangelho? O outro evangelho é assim: não, você merece o melhor desta terra, viu? Você merece viver algo especial de Deus para você. Tá entendendo? Lá fala para morrer, aqui fala que você merece viver. Esse é o conflito que vivemos. O evangelho verdadeiro fala assim: encare o sofrimento e cumpra o seu chamado. O evangelho adaptado fala assim: não, para com o sofrimento, você merece ser feliz. Você merece ser feliz, você merece uma casa nova, você merece o melhor dessa terra, porque você é filho do rei. Olha aí, somos filhos do rei, você está entendendo? Você está entendendo a mistura de verdade com mentira, com ambição? Esse caldo. Esse é o conflito, queridos, que vivemos. Esse é o conflito que vivemos. O evangelho verdadeiro fala que nós precisamos viver a vontade de Deus. A vontade que tem que prevalecer na tua vida é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nada melhor do que viver a vontade de Deus. É isso. Mas não. Aqui, na mensagem adaptada, no evangelho adaptado, eu encontrei um Deus. Fala, amém. Eu encontrei um Deus que vai realizar os teus sonhos. Dizem que Ele é poderoso infinitamente mais. Está entendendo, meu irmão? Esse é o conflito que vivemos. Há uma verdade adaptada, uma falsa verdade que vem sendo aprimorada há muito tempo. Talvez eu e você não tenhamos percebido, já reinterpretaram a Bíblia segundo os seus desejos, segundo o desejo dos seus corações. Ultimamente estão querendo reescrever para formalizar, para deixar um legado maligno. Então, a realidade, quando o texto de Paulo fala assim: virão tempos terríveis. Eu não sei você, eu fico imaginando que vai vir ainda. Rapaz, está ruim, vai vir tempos terríveis. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Essa profecia do apóstolo Paulo, ela já aconteceu, já é a realidade. Já vivemos tempos terríveis. O relato do apóstolo Paulo, né, que acabamos de ler, ele já é um fato na nossa sociedade, ele já é um fato nas nossas igrejas, ele já está cristalizado nos nossos dias. A verdade já está, a falsa verdade, a falsa verdade, ou a verdade adaptada, ela já está consolidada no nosso meio, na nossa sociedade, há muito tempo. Há muito tempo. Sacode o irmão que está do teu lado e fala assim: acorda. Escuta o teu pastor, fala. Escuta o teu pastor. Escuta o teu pastor. Escuta o teu pastor. Se você estiver fraco, escuta, tá me ouvindo? Se você estiver fraco espiritualmente, se você estiver ofendido com a mensagem do evangelho genuíno, fala assim: dura demais. Se você estiver espiritualmente fraco, ofendido com a verdade do evangelho, e for ouvir os falsos mestres dos nossos dias, meu irmão, você vai cair no encanto. Vai cair no encanto, misericórdia mesmo. Se você não tiver com a voz do Espírito Santo bem sintonizada, ouvindo claramente, se você não estiver afiado, conhecedor da verdade, você não tem recurso. Você vai cair na conversa mole e vai voltar encantado. Os céus e a terra se movem. Vai se mover para eu viver o melhor da minha vida. Engano, meu irmão. Engano. Não é verdade. Não é verdade. Deus tem o melhor para nós. Ele já providenciou o melhor para nós. É Cristo Jesus. Pregação passada, eu disse que Deus investiu pesado na minha vida e na sua vida. Ele nos deu Cristo, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu uma família. Irmão, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos viver uma vida para a glória dele, só isso, mais nada. Amém? Então,
O 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 5, eu grifei lá. O apóstolo Paulo fala assim, ele está falando deste evangelho pervertido, dessa aparência de piedade, mas que nega o poder do evangelho, que não experimenta o poder do evangelho, e ele fala assim, afastem-se desses também, afaste-se deste evangelho. É por isso que eu falo para você, cuidado com os falsos mestres. Fala para o irmão, afaste-se deste falso evangelho. Afaste-se desse falso evangelho. Sabe por quê, queridos? Porque espiritualmente isso é perigoso, isso é contagiante, isso passa, isso contagia, isso propaga engano, isso contamina o nosso coração. E se a gente entrar nesses lugares, der ouvido, abrir o nosso coração para essa mensagem, nós vamos ser encantados com uma falsa verdade, um engano progressivo, um engano progressivo. O texto diz que não suportarão a verdade. Não suportando a verdade, queridos, tem um engano progressivo. Não suporta a verdade, mas vai buscar por uma verdade entre aspas, vai buscar por uma nova verdade e vai encontrar. Encontram o quê? Uma verdade adaptada. Nossa, que palavra boa! Boa para quem? Boa para quem? Ela leva para a salvação, ela leva para o arrependimento, ela leva para a mudança de vida. Não, ela me leva a viver o melhor daquilo que eu sonho para a minha vida. Eu encontrei um Deus que vai fazer a minha vontade. A palavra boa. Encontram. E aí, queridos, eles acabam viciados por essa verdade adaptada. Viciados, ministrados semanalmente, constantemente, por vários meios, por vários métodos, de uma forma excelente, poderosa, viciados na verdade adaptada. E aí, quando vem a verdade verdadeira, a verdade fiel e genuína do evangelho, o que eles fazem? Rejeitam, não suportam. Acontece, queridos, que a mentira toma o lugar da verdade. Estão comigo? É isso. Presta atenção. A verdade é combatida como se fosse algo errado. É assim que vivemos. Já chegamos nesse estágio. A verdade é combatida como se fosse errado. O falso ficou certo. Vai acompanhando esse jogo de palavras aí que eu faço, para você não dar um nó na cabeça. O falso ficou certo. O falso agora é honrado e aceito. E o verdadeiro ficou errado. O verdadeiro é agressivo, é combatido. É um fato. Quer fazer um teste? Vai para a tua mídia social. Você tem o TikTok, João? Você tem cara de TikToker, João. Não disfarça. Procure o perfil do João lá no TikToker. E você vai lá e fala assim: moçada, eu tenho algo a dizer a vocês. Deus fez homem e mulher, apenas homem e mulher. Qualquer coisa fora disso é improviso. Qualquer coisa fora disso não se sustenta em Deus. Boa noite. Para você ver o chumbo que você vai receber. Por quê? Porque o verdadeiro ficou agressivo. Seu agressivo. Tem outro nome aí, né? Eu não vou falar. Tá duvidando? Vai para sua mídia social e fala acerca da fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu dizer algo a você. Não há esperança, não há salvação para o homem fora de Cristo. Vai e fala. Boa noite. Receba a palavra para você ver. Eles vão falar assim: nossa, que arrogância do evangelho. Os evangélicos estão todos arrogantes. Você é um arrogante também. A gente vai xingar. É assim que é, queridos. É assim que é. Vai lá e fala assim: casamento é para a vida toda. Só tem uma instituição, só tem algo que pode separar, encerrar um casamento. O que é? É a morte. É a morte. Não morreu, então não pode separar. Deus odeia o divórcio. Boa noite. Pode falar mais manso, mais suave, né? Não vai resolver. Vai ser rejeitado. Por quê? Porque isso já está cristalizado na nossa sociedade. A verdade falsificada, agradável, que não confronta, já está consolidada na nossa sociedade. Já está. Queridos, por incrível que pareça, as nossas igrejas, talvez não, com certeza não essa, mas nós temos irmãos em Cristo. Então as nossas igrejas, os nossos irmãos em Cristo, Brasil afora, muitas delas têm dificuldade com essa pauta.
Tem dificuldade com essa pauta, porque ela pode desapontar os novos. Olha isso, irmãos. Quem que vai pregar hoje? O pastor Gil. Então não é um bom dia para levar o meu visitante. Pastor Gil é meio imprevisível, ele é meio bocudo. Chegamos a esse cúmulo, porque a gente não quer desapontar as pessoas. Nós chegamos a esse cúmulo, queridos. Então pense comigo, raciocina comigo. O cara vive no mundo enganado, sim ou não? Vive no mundo enganado, 10, 20, 30 anos enganado. E ele vem para a igreja buscando a verdade. E o que a gente faz? A gente precisa libertar o cara, meu. Mas muitas vezes a gente também mantém enganado. Porque tem receio de lhes apresentar a verdade. Aquela que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sai do mundo porque estava enganado e vem para a igreja e a gente segura o cara enganado. Tenta lhes poupar a verdade. É porque ela é chocante. Então, a minha impressão, fala aí, impressão do pastor. Eu queria estar enganado, mas parece que não estou. A minha impressão é que vivemos, queridos, a inversão do maior mandamento. Vamos recordar qual é o maior mandamento? Mateus 22, versículo 37, versículo 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, qual é? Ame o seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento é ame ao Senhor. E o segundo mandamento é ame o próximo, ame as pessoas, amém? Mas a impressão minha é que nós invertemos esse negócio. O maior mandamento é ame as pessoas. E o segundo mandamento é ame a Deus. Então, queridos, isso tem sequelado a igreja. Sequelado a igreja. Eu tenho a impressão que a nossa geração tem promovido esta inversão nos mandamentos. E então, sabe o que é? Nós fazemos do homem o nosso maior amor. Nós fazemos das pessoas o nosso maior amor. Nós fazemos do nosso amiguinho, do nosso convidado, daquele que estamos discipulando, evangelizando, o nosso maior amor. Tememos mais a pessoa, temos mais receio de desapontar a pessoa do que desapontar a Deus. Fala aí, misericórdia. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí, irmãos, nós vamos pregando um evangelho que perdeu a sua essência. O evangelho já não é mais como um sal que salga, que tempera, que se você salgar bastante, é um recurso, não é? Para evitar que a carne estrague, não é não? Não é? A carne é seca, ela joga sal, não é? O sal tem essa função, temperar, dar sabor, mas também evitar que estrague. À medida em que a gente vai amando, invertendo esse negócio, o evangelho que pregamos vai perdendo o sabor, vai perdendo a essência, vai perdendo o poder. Vai perdendo o poder. Então, nós estamos numa encruzilhada como crentes e nessa sociedade. Parece que o caminho fácil o caminho correto é muito fácil de discernir. Mas eu preciso dizer aos irmãos, nós estamos numa encruzilhada. Qual é o foco? Qual é o foco do seu serviço ministerial? O foco do seu serviço ministerial é Cristo ou são as pessoas? O alvo do teu maior amor é Cristo ou é as pessoas? O seu maior temor é decepcionar Cristo ou decepcionar as pessoas? O seu maior amor é agradar a Cristo ou agradar as pessoas? É servir a Cristo ou é servir as pessoas? Parece que uma resposta muito rápida. Não, pastor, é claro que é a Cristo. Mas sabe, queridos, cabe uma análise cuidadosa. Acompanhe comigo. Se o teu foco é como o meu, Cristo, nós vamos estar envolvidos apenas, fala comigo, apenas, no projeto que Cristo está. Eu não vou me envolver, se Cristo não está, estou fora. Então, movidos por Cristo, movidos por amor a Cristo, por paixão a Cristo, eu sirvo os pobres. Movido por Cristo, eu sirvo os doentes, eu sirvo os perdidos, eu abençoo os carentes, mas por amor a Cristo. O amor de Cristo transborda no meu coração e eu sirvo as pessoas por amor a Cristo. As pessoas são beneficiárias. Fala aí, beneficiárias. As pessoas são beneficiárias do meu amor por Cristo Jesus.
É isso. Cristo está no projeto? Eu também estou. Cristo não está no projeto? Eu estou fora. Por quê? Porque os meus recursos, os meus dias, o meu esforço existe para exaltar o nome de Cristo e de mais ninguém. Agora, se o teu foco são as pessoas, repare como é diferente. Você também vai fazer algo nobre, também vai servir aos pobres, também vai abençoar os carentes, os doentes, vai socorrer, vai aliviar a fome, vai aliviar a dor, mas se Cristo não estiver no projeto, você vai estar. Porque lá tem pobre, lá tem carente. Mas Cristo não está no projeto, meu irmão. Ai, mas eles estão passando fome. A gente tem que socorrer, a gente tem que ajudar. Deixa eu dizer algo para você. Se não tem Cristo, não tem problema. Tem boas ONGs aí. Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, são ótimos. Mas se não tem Cristo, é só assistencialismo. Porque quem muda a existência do homem, quem é? É Cristo Jesus. Não é uma cesta básica, não é o dinheiro que eu coloco, não é o Bolsa Família. Nós criticamos o assistencialismo. Todo projeto sem Cristo não promove mudança, não promove transformação, não muda a sociedade, não muda. É só assistencialismo. Não muda. E é por isso que nós precisamos ter o nosso foco em Cristo. Porque fora dele, se ele não está, meu irmão, eu também não estou, porque não vai mudar nada. Eu vou gastar do meu tempo, dos meus dias, do meu recurso. Não muda nada. É igual esses programas do governo, que eu e você criticamos, assistencialismo. E nós não promovemos assistencialismo, nós promovemos o evangelho, que é poder de Deus, transformação para todo aquele que crê. É vida nova, é vida nova, é vida nova, é novidade de vida. Isso é o evangelho. É nisso que eu estou envolvido. Por mais nobre que seja o projeto, que tem um apelo social maravilhoso, tem Cristo? Não tem. Até logo. Porque o meu recurso, o meu tempo está a serviço do reino. Do reino. Amém? Vou para a fase final. Vamos encerrar. Onde que eu e você podemos errar? Eu já errei bastante. Dá uma ajuda? Onde podemos errar? Onde podemos errar? Debaixo, sob a justificativa de amar as pessoas. A gente tente poupá-las de ter um encontro chocante com a verdade. É aqui que eu e você podemos errar. Vou repetir. É por amar demais as pessoas, por querer bem demais as pessoas. Obrigado. A gente vai se esforçar para poupar com que essa pessoa tenha um encontro chocante com a verdade, aquela que Jesus diz que liberta. E a gente vai adiando esse encontro com a verdade. Viu? A verdade pode ser dura, a verdade pode ser difícil, e você vai concordar comigo que ela liberta, ela é necessária, mas quando nos deparamos com a verdade, ela nos traz uma dor, ela nos traz um incômodo, ela nos traz um mal-estar. Mas ela é necessária, ela liberta. Então, quando erramos, queridos, erramos atrapalhando o plano divino. Quando trabalhamos, nos esforçamos para aliviar, para adiar, para atrasar esse encontro das pessoas com a verdade. É nisso que a gente erra. E a justificativa é boa. Ele é novinho, ele é recém-convertido. Queridos, o quanto antes conhecer a verdade, o quanto antes será liberto, o quanto antes terá encontro com Cristo Jesus, revelação do céu. Amém? Amém? Se não for assim, estaremos fazendo assistencialismo. E eu vou falar para você um daqueles que a gente faz. Assistencialismo social. Nós temos algo contra em dar cesta básica? Não. Talvez, não sei. A pergunta é: Cristo está no negócio? Cristo está no negócio? O nome que será exaltado é o de Cristo
Ou é de uma ONG, de um político, do pastor, da placa da igreja? Qual é a resposta? Se o nome de Cristo está sendo exaltado, eu estou no negócio. Mas muitas vezes, queridos, nós fazemos assistencialismo. Assistencialismo. Vamos lá e entregamos, resolvemos o problema financeiro da pessoa, pagamos a conta, socorremos, precisamos fazer isso mesmo, mas desde que Cristo esteja no projeto, entenda isso, né? Eu estou falando agora de Cristo fora do projeto. E aí, a gente nunca conduz a pessoa a refletir os caminhos que a levaram até aquele lugar. A gente nunca chama o cara e fala assim, João, vamos conversar? Como é que você chegou a essa condição? Aonde você tem errado? João, este ponto é brecha na tua vida, você precisa se arrepender, reconciliar, arrumar, para que você possa viver uma novidade de vida, que só Cristo pode dar. Assistencialismo não chama para não responsabiliza as pessoas, não responsabiliza, e às vezes eu e você erramos, porque não conduzimos a pessoa a um aprendizado. A gente socorre hoje, e daqui 6 meses o que vai acontecer? De novo. E depois, 6 meses é muito, né? É menos. E depois, de novo e de novo. Não produz mudança. Assistencialismo social é um projeto bonito, mas sem Cristo. Outro. Assistencialismo emocional. Emocional. A gente chora com a pessoa. A gente enxuga as lágrimas. A gente consola. A gente dá apoio, e tudo isso é muito bom, desde que Cristo esteja no projeto. Mas sabe o que é, queridos? Com esse nosso amor, entre aspas, nós validamos o vitimismo. Sabe por quê? Porque nunca a gente confronta a pessoa, nunca a gente chega e fala assim, irmão, eu já te ministrei cura. Você já participou do curso tal, você já participou do seminário tal, você já participou do encontro com Deus, Deus já ministrou cura na tua vida, você sabe que esse pensamento não vem do Senhor, você sabe que isso é a mentira do inferno na qual você viveu tantos anos, e você já sabe qual é a verdade de Deus. Viva segundo a verdade de Deus. É isso que você está remoendo e pensando e vivendo, é a mentira do mundo. Abandona isso, renova a tua mente, irmão. A gente não faz isso. A gente não confronta, a gente não responsabiliza. Você agora tem uma identidade em Cristo, viva segundo a identidade de Cristo. Não, a gente está sempre disposto. Ai, vem aqui, eu vou consolar, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, eu vou. E nunca experimentam cura, nunca experimentam transformação. Vive o tempo todo dependendo da gente, o tempo todo choramingando, crentes choramingando. Por quê? Porque nunca experimentaram a cura de verdade. Culpado, errado, é eu e você, que não responsabilizamos. Ministra cura, ministra libertação e fala, viva segundo os princípios de Deus. Voltou choramingando, você sabe o caminho da verdade. Você conhece a verdade, você conhece o que Deus pensa de você. Viva segundo o que Deus pensa de você. Estão comigo? Último assistencialismo, o espiritual. O espiritual é assim, queridos, a gente ora pela pessoa, a gente jejua pela pessoa, vai entendendo, a gente lê a Bíblia pela pessoa, a gente prega a Bíblia pela pessoa, a gente assume as batalhas dessa pessoa. Não, eu vou guerrear com você no reino do Espírito, eu vou orar por você, e a gente vai fazendo o que ela deveria fazer. Ela nunca cresce, porque ela sempre encontra alguém que faz o que ela deveria fazer. Ela sempre está buscando por um intermediário, por um intercessor entre ela e Deus. Ela sempre está buscando por um intermediário entre ela e Deus. E quem que é essa pessoa? Quem é o intermediário entre nós e Deus? Cristo Jesus. Ela sempre está buscando um substituto para Cristo, porque ela não quer ir a Cristo. Ela quer. E aí a gente sempre está lá, pronto para servir, para fazer por ela. Para fazer por ela. Não cresce, nunca vão a Deus, nunca conhece a Deus, fica dependente, sabe de quem? De nós. Nos cansa, nos suga. Assistencialismo espiritual. Queridos, os tempos são terríveis. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Não quero te desanimar, vai piorar. Como é que vamos viver?
Como é que vamos viver esse tempo mau? Como é que vamos viver? Eu preciso terminar te dando o caminho. O apóstolo Paulo instrui claramente Timóteo como viver nesses tempos terríveis. A primeira instrução que eu trago para você: nós vamos viver amando a Deus acima de todas as coisas. É assim que nós vamos viver, amando a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos viver amando as pessoas, lhes ministrando amor e verdade. Não é só amor, porque só amor é assistencialismo. Não é só verdade, porque às vezes nós pegamos a verdade e transformamos ela num porrete e agredimos as pessoas. Vem aqui, Solange, que eu vou te falar a verdade. Tá Deus. E plau, 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 quebramos a pessoa. Um amor, a verdade sem amor é agressão. Nós precisamos ter um tempero celestial. Eu descobri essa palavra hoje de manhã lá em Jaguariúna, escrevi aqui, tempero espiritual. Fala para o teu irmão, um tempero espiritual. O tempero é esse, é amor e verdade. É amor e verdade. Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente diz a verdade. Quem ama diz a verdade. Quem vai dizer a verdade precisa de amor. É isso. É assim que vamos viver, amando as pessoas, amando a Deus acima de todas as coisas e amando as pessoas, lhes ministrando amor e verdade. Não sendo um falso irmão. É isso aí, João, beleza, mete ficha. Está no caminho do erro, você está incentivando. É isso mesmo. Depois ainda é capaz de falar com os irmãos, rapaz, você viu? Irmãos, amor e verdade. Amor e verdade. Nós vamos viver, queridos, pregando o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Não é? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, você não vai me pipocar. É isso, melhorei esse versículo. Não me pipoca, menino. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Como que nós vamos viver? Pregando a palavra, a tempo e a fora de tempo. Vai ter tempo bom e a gente vai pregar a palavra. E vai ter tempo difícil e a gente vai pregar a palavra. E tempos mais difíceis ainda e nós vamos pregar a palavra. Todo tempo é oportuno. O texto também nos diz, queridos, que há a expressão desse amor, desse tempero celestial. Ele está falando, repreenda, corrija, exorte. Queridos, há uma bênção na repreensão. Há uma bênção na correção, há uma bênção na exortação. E o texto fala, precisa fazer com paciência. Esse é o tempero. Porque ninguém muda de um dia para o outro. É um processo que nós vamos vivendo. O Espírito Santo vai trabalhando em nós e nos mudando de dentro para fora. Por isso que precisa de paciência. Não adianta achar que você vai corrigir, exortar, encorajar, instruir hoje e amanhã vai ser diferente. Não, é um processo. Com toda paciência. E quando o apóstolo Paulo fala de doutrina, nós vamos corrigir, instruir, exortar com paciência e doutrina. Sabe o que é? Não é segundo a minha cabeça, não é segundo as minhas ideias, não é segundo a minha cultura, é segundo as Escrituras. É fundamentado nas Escrituras. Eu te amo, você me ama, mas tem algo que delibera acerca da nossa vida, é a palavra de Deus. Eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. E você viver através da palavra de Deus. Aqui está um dos fundamentos da nossa aliança em Cristo Jesus. Amém? É assim que vamos viver. Amando a Deus, expressando um amor bem temperado, com graça, com amor e verdade, pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo, entendendo que é uma bênção na correção, na exortação e na repreensão, e vamos crescendo, que o Senhor possa nos abençoar, que eu e você possamos ser uma comunidade, queridos, que ama a Deus acima de todas as coisas e que ama a verdade. Amém? Amém?
Que o Senhor possa edificar isso nos nossos corações, que possa fluir das nossas relações amor e verdade, que possa fluir das nossas relações um amor para com Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos orar. Um evangelho maduro. Um evangelho maduro. Como é que é um evangelho maduro? Primeiramente, ele muda a minha vida. Só é evangelho maduro se mudou a minha vida. Só é um evangelho maduro se muda a mim mesmo. E a partir disso, ele vai mudar a vida de outros. Se não mudou a minha vida, é a aparência de piedade, mas que nega o poder. Que nós possamos viver um evangelho maduro, que muda a minha vida, que muda a sua vida, que muda nós mesmos. E através de nós, venha mudar a vida de outros. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar.